Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós saudamos a todos os presentes, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem também os amados irmãos e irmãs, qualquer um que esteja nos acompanhando, visitando, também com a graça e a paz do Senhor Jesus, via as redes sociais, via internet, são todos bem-vindos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós daremos continuidade ao estudo do livro de Atos e hoje nós vamos ler uma parte do capítulo 10, que é um capítulo grande, com 48 versículos, né? Que é aquele título conhecido como O Centurião Cornélio. Muitas Bíblias têm esse título, O Centurião Cornélio. Amém? Vamos fazer uma breve oração antes da leitura. Nós vamos ler uma parte e concluir, pretendemos, se Deus assim permitir, no próximo domingo, o desfecho deste estudo. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, pedindo a assistência do Teu Santo Espírito, não só a quem traz o estudo, mas a todos os amados irmãos, a todos que estão ouvindo, ó Deus, este estudo, ou que acompanharão em dias posteriores, depois que estiverem postados nas redes sociais, ó Deus, que Tu fales aos corações, porque só o Teu Espírito conhece a necessidade de cada um de nós, ó Deus, e só Ele sabe o que é melhor para nós. Nem nós sabemos exatamente, ó Deus, as soluções, mas o Teu Espírito conhece todas as coisas, porque até a mente de Deus, diz a palavra, Ele penetra, Senhor. Abençoa, sê conosco, sê gracioso, sê misericordioso. Ó Deus, oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, podem sentar, amém? Nós vamos ler sentados mesmo no EBD e vamos aproveitar o nosso tempo, a oportunidade que o Senhor Deus nos tem dado. Então, eu peço que todos que puderem abram as suas Bíblias ou nos seus smartphones, como vocês estiverem, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Lembrando que esta passagem do capítulo 10 é uma continuidade do que o apóstolo Pedro vem fazendo e está registrado na palavra de Deus, tá? Logo depois que termina-se de narrar a conversão de Saulo. Termina de narrar a conversão de Saulo, vai aparecer Pedro curando Enéas, um homem lá de Lida, 8 anos, acamado, e em seguida ressuscitando uma discípula do Senhor na cidade de Jope, chamada Tabita. E também é interessante informar que, pelos atos dos apóstolos, pós-ascensão do Senhor Jesus, é a primeira ressurreição registrada. Bem importante esse dado. Pode ter tido outras ressurreições, porque os apóstolos estão mundo afora. Lucas, como eu falei, a gente vai registrar Pedro e Paulo fortemente, e João aparecendo com Pedro um pouquinho. Depois tem alguns irmãos que ajudam Paulo, principalmente Barnabé, que o recepciona, faz tudo por ele. Barnabé é o filho da consolação. Nós vimos. É um cognome, o nome dele é José, na verdade. O nome de Barnabé é José. A gente viu que a mudança do nome para Barnabé foram os apóstolos que deram, significando filho da consolação. E ele que recebe Saulo em Jerusalém, porque ninguém queria receber. Todo mundo com medo. Mas ele abraça e ele vai caminhar junto com ele. Então, isso é uma continuidade, amados, desses trabalhos aqui que Pedro vem realizando. Tá? Não é uma coisa assim, abriu um parênteses, foi lá para frente. Não, Pedro, Lida, Jope, e agora nós vamos ver que um outro evento, ainda mais
de cumprimento profético vai acontecer, já profetizado pelos profetas. Então vamos ler a partir do 10, a gente pretende ir até o 23, hein? E no próximo domingo, do 24 ao 48, se Deus permitir. Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado, dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6, e tendo fome, quis comer, e, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Amém, amados? Amém. Até aqui, 23, né? Nós vimos que são 48 versículos, todo esse tratado do EBD. A gente tem que... Nós não vamos entrar no detalhe do detalhe, mas também não podemos ser superficiais, né? Aí bastaria ler. Quem entendesse alguma coisa, amém. Então a gente tem que também dar uma parada aqui para a gente... Primeiro, vamos lá, irmãos. Havia a palavra de Deus o seguinte: em Cesareia, né? A gente vai fazer aqui algumas observações para que os irmãos se situem. Sempre é bom no estudo. Cesareia
Pedro estava onde? Pedro estava em Jope, na casa de um certo Simão Curtidor. Os irmãos até observam, esse nome Simão é um nome comum lá em Israel, até hoje, né? Só que o tempo vai mudando a pronúncia. Biblicamente falando, na época de Jacó era Simeão. É o segundo filho de Jacó, Simeão. Né? Aí, com o passar do tempo, ficou com derivações. Veio Simeão e Simão. Os dois passaram a ver juntos. Esse tipo de nome derivado dessa ordem. E, atualmente, os judeus chamam de Shimon. Shimon. Tá? Houve, inclusive, um primeiro-ministro israelita chamado Shimon Peres. Shimon Peres. Tá? Que também, de passagem, Peres é nome judeu. Pessoal, Peres não é espanhol, não? Peres não é lá Peres é nome judeu. Tá? É só ler lá em Gênesis, Judá e Tamar, que você vai ver de onde surgiu Peres. Amém? Então, Cesareia ficava a aproximadamente, meus amados, 45 a 50 quilômetros de Jope, era no litoral da região Judéia, tá? À direita era Samaria e Galileia, mas aquele trecho ali era Judéia. Então, perto do mar, chamado que nós conhecemos hoje como Mar Mediterrâneo, tá? Mar Mediterrâneo. Então, Jope e Cesareia. Tá? Então, era questão ali de 2 dias de viagem, com paradas, dando para dormir, tranquilo, você estava lá. Tá? Então, essa cidade era uma cidade também onde habitava de maneira, vamos dizer assim, formal, era como se fosse uma mini Brasília de lá. Eram os governadores e procuradores romanos ficavam em Cesareia. Tá? Eles iam a Jerusalém, eles viam essas outras coisas, mas aquilo que era importante para o religioso judeu, que era Jerusalém, não necessariamente era o deles. Eles ficavam em Cesareia, tá? Principais governadores e procuradores. Eles tinham residência lá, ficando aí a 48 quilômetros, aproximadamente, entre 45 e 50 de Jope. Uma outra coisa que nós vemos aqui é que esse homem chamado Cornélio, também é dito por todos que estudam, é um nome 100% latino. Tá? Cornélio não tem nada com judeu nem com grego, é um nome de fato italiano na época, que era latino, chamava do latim, que era a língua falada. Tá bom? Então, Cornélio. O que é que esse homem era, irmãos? A palavra diz que ele era um centurião da corte, na minha Bíblia tem com 2 Os, coorte. Em algumas versões talvez esteja regimento, não sei como está em todos os irmãos. 2 Os na Claudinha, todo mundo é coorte ou tem gente com outra versão? Corte, a grande maioria, tá? Existem versões com regimento e tal. Ele era um centurião da corte chamada italiana. Então, ele era uma autoridade, tá, irmãos? Aí, aqui, também, para os irmãos entenderem aqui e prestar atenção. O que era um centurião? Tá? Porque, dependendo das versões que você vai ler, isso existe dúvida pelos estudiosos até o dia de hoje. Tá? No exército, de uma maneira geral, no Império Romano, existia a chamada legião, que eram 6.000 soldados. Amém? Legião, 6.000 soldados. Essas legiões, por sua vez, eram divididas em 10 regimentos, ou corte, com esses 2 Os. Essa corte aqui não é corte de castelo, a corte do rei, né, onde ficam os juízes, primeira corte, não. Eram divididos em 10, então, se você dividir 6.000 por 10, dá 600. Então, cada corte ou cada regimento tinha aproximadamente 600 soldados. Não era exatidão, tá? Existia 500 e pouco, tal, mas em torno disso. E cada regimento tinha 6 centúrias. Então, cada grupinho de 600 soldados
tinham 6 grupos de 100. Quem comandava um grupo desse de 100, de uma centúria, era um centurião, tá? Que era considerado um oficial. Alguns comentaristas é como se fosse um sargento graduado, quase um oficial, outro. O que há dúvida quanto ao posto do Cornélio é se ele comandava um grupo de 100 ou se ele comandava a corte. Porque era um centurião também que estava acima da corte, comandando o regimento. Era um oficial graduado ali, comandando 600. Tá? E se você pegar, por hipótese, se alguém tiver aí, a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, se você for assim, Atos 10 no Google, NTLH, e ler esse versículo, vai ficar claro para você que ele é o comandante da corte, que é como está lá. Só que a NTLH a gente considera assim, uma Bíblia facilitadora para os mais novatos que estão chegando, não é? Nem sempre, tá? Então, o estudo em termos espirituais, até agora, a gente está apenas localizando para que os irmãos entendam que era um homem autoridade. Seja ele comandante de 100, um centurião, dentre os 6 que ali estavam, ou um centurião que estava à frente da corte, dos 600, tá? Tanto faz. O importante é que este homem era um homem dessa corte chamada italiana, que ganha esse nome, segundo também os estudiosos, por ser Cesareia, onde ficavam residência oficial de governador e procuradores, a maioria, de fato, era formada por italianos mesmo, soldados. Isso também como maioria, não é que não pudesse ter alguém do Império Romano, nascido em outro lugar, e que fizesse parte daqueles soldados, tá? Então, ela era chamada corte italiana por fazer parte, vamos dizer assim, predominantemente dos italianos, por ter a presença de Roma, as casas ou residências oficiais dessas autoridades ali. Amém, amados? Então, dadas essas características, vamos dizer, profissionais do Cornélio, da autoridade dele, e do que representava a Cesareia, que é a chamada Cesareia Marítima. Por quê? Porque existem outras 2 Cesareias de menor importância, tá? Cesareia de Filipe e uma outra Cesareia que fica na região da Anatólia, onde é a Turquia hoje. Mas a importante era essa aqui. Esse homem, tá? A palavra diz, amados, aí vem as características interessantes da vida dele, que esse homem, ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, né? Parecia um Jó do Novo Testamento, aquele só não, né? Temente a Deus, piedoso, aí não tem o desviava-se do mal, que Jó tem, né? Nem era um empresário como Jó. Jó era, né? Falar de logística era com Jó. Era o homem da logística daquela época, era o dono da Gol, com Localiza, tudo junto, fala com Jó, né? Camelos, jumentos, tudo tem direito. Muitos empregados, muitos filhos, só que Jó era temente a Deus. Então, esse homem aqui era temente a Deus. Existe aqui vai para nosso entendimento, isso tudo tem a ver com a finalização dessa aula no próximo domingo. Você tendo um entendimento de quem era quem, o que era o que, você vai entender o capítulo todo. Existe um entendimento minoritário apenas, que esse homem seria um prosélito, mas a grande maioria, já falamos do que era prosélito para todo mundo, várias vezes. A própria classe, a própria turma pode ensinar para o outro o que é um prosélito, porque já foi falado muitas vezes. Mas a grande maioria não, ele era um gentil mesmo, porque ele não era prosélito, ele não era convertido ao judaísmo, amém? Ele era, né? Isso vai ser fortalecido, essa ideia, principalmente, de que de fato ele era um gentil, ele não era um prosélito, no capítulo seguinte, onde Pedro é chamado para se explicar, meu amado. Você entrou na casa de um gentil, meu amigo? Se explica aqui. Né? Se explica aqui. Então, esse homem, na regra geral, não ia às festas, tal,
Mas ele, segundo, amados, o comentário Moody, lembra que eu falei do comentário Moody do domingo passado, que é em homenagem ao Dwight Moody, né? Vou até pedir desculpas ao Dwight Moody, ele está no céu, aqui, está com o Senhor, que eu falei, não, Dwight Moody foi o maior evangelista dessas épocas, né? O Spurgeon era o príncipe dos pregadores, o Moody era o evangelista. Aí eu falei 150 mil, o homem pregava, 150 mil se convertia. Aí eu fui dar uma lidinha, revisada, eu até achei assim, será que era 150 mil? Meus amados, 3 anos que ele... Olha, ele era americano. Chamaram ele para a Inglaterra. 3 anos que ele ficou lá com a equipe dele, mais de 3 milhões de britânicos se converteram. 3 milhões! Desculpa, meu irmão. Falei 150 mil. Deu 150 mil, eu acho que era só quando ele pisava já as pessoas já se convertiam. Era o evangelista, por isso que tem livro, né? Comentário bíblico Moody, não foi ele que escreveu, foi em homenagem ao... Então, meu querido, está aqui um homem piedoso, temente a Deus, sua casa. Então, o comentário Moody, o que é que o comentário Moody diz? Que existia um grupo de pessoas, e isso nós vamos ver na Bíblia, vamos citar um exemplo a mais, que os judeus consideravam como tementes a Deus, mas eles não eram sequer prosélitos, ou seja, eles não eram judeu nem de origem, nem judeu convertido. Mas eles eram homens que os próprios da nação judaica respeitavam. Por quê? Porque só em saber que o Deus a quem aquele homem se dirigia em oração era o mesmo Deus de Israel, e não a quantidade incontável de deuses do Império Romano, que tinham vários, principalmente ligados a planetas, Saturno, Júpiter, fora o próprio imperador, tinham vários desses planetas que eram deuses, você tinha que fazer, cada um tinha uma função na Terra, fertilidade, agricultura, chover, aquelas coisas, prosperidade. Ele temia ao Deus de Israel. Então esses homens eram chamados temente a Deus. Então a nação judaica via com bons olhos, né? Isso a gente vê, por exemplo, o centurião de Cafarnaum. É um outro, né? O centurião de Cafarnaum, eu acho que está em Lucas 7. Quem pode abrir Lucas 7, microfone? Lucas 7, para a gente participar, para irmão entenderem a situação, né? Lucas 7, aí pode ler do 1, ao 5, para você ter a ideia. Lucas 7, do 1 ao 5. Bem. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Perfeito. Da cura do servo de um centurião. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimavam, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Amém? É aqui. Então, você vê, esse centurião era um centurião romano que estava naquela região de Cafarnaum, onde Jesus, inclusive, habitou por um bom tempo, em Cafarnaum. Você vê que ele envia judeus. E você vê que os judeus usam de um argumento que não é o argumento que vai convencer o Senhor Jesus, obras, né? Não é obras, não são obras, melhor dizendo, mas para vocês verem que existiam essas pessoas. Ele temia o mesmo Deus de Israel. Inclusive, fez a sinagoga. Ele mandou construir para a gente. Ele amava a nossa nação. Tá? Então, existiam esses homens que eram não prosélitos, eles não eram, mas eles, no seu íntimo, na sua casa, né? Talvez
eventualmente, diante de César, tinha que fazer o que todo mundo tinha que fazer ali, mas no seu coração eles temiam o Deus de Israel. Eles olhavam, só esse Deus é Deus mesmo. Tá? Então, esse homem aqui, Cornélio, era um centurião também, essa autoridade, seja acima de 100, seja acima de 600, conforme a sua versão. Como eu falei, se você ler Nova Tradução da Linguagem de hoje, no 10.1, você vai entender que ele é um centurião acima dos 600, pelo contexto que ali está escrito. E quase, amados, a palavra aqui, quase a hora nona, essa hora nona a gente também sempre está lembrando, você vê como a Bíblia, ela está sempre alinhavada. Hora nona era uma hora normal que o judeu ia orar. Né? Lembra Pedro e João, nesse mesmo livro de Atos, quando ele vai curar aquele coxo na Porta Formosa, era o quê? Hora nona. Aí o que aqui era a hora nona também, para nós? Sacrifício de Jesus. Foi na hora nona. Hora nona. Muda tudo. Antes da morte de Jesus e sua ressurreição, e depois. Nós somos novas criaturas. Né? Não pode ser só a morte. A morte de Jesus está na casa de muita gente. Mas na do crente está o Jesus que morreu, mas ressuscitou. Vive e reina para todo sempre. E está nos vendo, estamos cultuando a Ele aqui. Bem? Ele está vendo o mundo inteiro, o mundo presente, em tudo que é lugar. Tá? Então, irmãos, hora nona tinha um significado. Isso não tem que trazer para nós, tá, irmãos? Isso aqui era da época. Vou orar porque é a hora que Jesus morreu. Então, daqui a pouco você vai colocar candelabro na sua casa, começar símbolos judaicos, como muitas igrejas, infelizmente, estão fazendo. Simulação de arca, levita. Esse cidadão é levita. Nem judeu ele é. Mas nem de Israel, o cara é levita. Levita. Não existe, mano. Não tem mais levita aqui. Se tiver ter algum levita, por genealogia, lá para Israel, espalhado pelo mundo afora, que guardaram sua genealogia. Então, é o cuidado para não entrar, senão vai ficar um negócio legalista. Você está deixando Jesus, né? Jesus disse que o templo vai ser destruído. Vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão admirando esse templo aqui? Fica pedra sobre pedra. Quando o Tito Flávio apareceu lá, no ano 70, o general, né? A gente já sabe. E aí a palavra vai dizer que esse homem, amados, ele estava orando. E aí vem a experiência sobrenatural, né? Ele estava orando. A hora nona, e ele teve uma visão. A palavra é clara, ele teve uma visão de que um anjo de Deus... Então esse homem já fazia obras, não tenha dúvida. Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia os apóstolos. Não conhecia. Mas ele conhecia o Deus de Israel. Ele era um homem honrado pela nação de Israel. Tá? Ele dava bom testemunho dentro dos judeus. Os judeus olhavam para ele e diziam, poderia ser um dos nossos. Tá? Isso está escrito no próprio 10, é que eu estou antecipando. Os judeus olhavam para ele e dão um bom testemunho diante dos judeus, embora não fosse judeu. Ele viu um anjo que se dirigia a ele e o chama, né, pelo João. Ele fica atemorizado quando vê, qualquer um ficaria, talvez ele nunca tivesse visto, primeira vez. Ele fica atemorizado, mas ele se dirige, não é como, né, Saulo fez. Quem é Senhor? É como assim? O que o Senhor deseja? Ele já sabe que é o Senhor. E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas, microfone, que vai pedir mais um texto, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Alguém pode ler Apocalipse 5:8? Apocalipse 5:8. E agora estamos, né, entendendo. Situamos a cidade, situamos a profissão do Cornélio, quem ele era, e estamos vendo agora o que aconteceu de experiência. Apocalipse 5:8. Eu acho que é isso, 5:8. 5:8. Sim. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso é lá no Apocalipse. João já está vendo isso aí. Você vê que esse homem, ele ainda não conhecia Jesus, mas o Senhor já tinha um projeto para ele aqui, diante dele. E as orações, irmãos, elas sobem. A gente vê em Apocalipse que lá as taças de ouro com incenso. Quando você acende o incenso, irmãos, a fumaça desce ou sobe? A fumaça sobe, não é? E para a gente lembrar um pouquinho da aula de Hebreus, os irmãos lembram dentro do tabernáculo aonde estava o altar do incenso? Vou dar uma dica para os irmãos, bem difícil. Da mesa para cá é o santo dos santos. Da mesa para lá é o lugar santo. Esse aqui é o altar do incenso. Coladinho com os santos dos santos. Tem uma cortina aqui no meio. E aqui é só o incenso. Pela fé, nossa oração, ela vem e entra no santo dos santos. Vem pela fé. Por isso que a gente tem aprendido no discipulado. Hoje a gente tem a liberdade de orar pela fé, como está em Hebreus, e pelo sangue de Jesus, nossa oração, ela penetra o santo dos santos. A gente vai até o santo dos santos. Mesmo a gente ainda não estando lá, literalmente, mas a gente está bem juntinho. Quem está em oração, está coladinho ali no santo dos santos. Amém? Então, esse homem já fazia tudo isso. Eu disse, isso aí já é meu. Isso é meu nome. Vou só mandar explicar a ele para ele inverter a ordem. Porque ele é muito conhecido porque ama o Deus de Israel e pelas obras. Mas falta o principal, conhecer o meu filho. Jesus. Primeiro, Jesus. Segundo, Jesus. Terceiro, Jesus. Depois vem o resto, tá? Primeiro, Jesus. Lembra da palavra de quinta-feira aqui da oração, né? Acho que não sei se... Não, então foi a outra, né? Da bolsa, né? Não sei o quê, vamos dar os pop, calma. Primeiro, Jesus. Importante fazer um bolo, Marta e Maria, para receber o pessoal. Maria, aos pés de Jesus. Isso não será esquecido jamais. Primeiro, Jesus. Tem até aquele louvor. Primeiro, quero ver o Salvador. Aí depois a gente vê os demais irmãos. Mas primeiro o Salvador, né? Primeiro o Salvador. Primeiro o Salvador. Ele não conhecia esse detalhe. Isso vai ser apresentado para ele. Deus está providenciando tudo. Deus está vendo tudo, no controle de tudo. Pedro de um lado, em outra cidade, Cornélio na outra. E o Senhor agindo. Aí o anjo disse para ele, meu amado, manda em Jope homens para chamar Simão, como era o nome em comum, ele dá mais um detalhe, o sobrenome dele é Pedro, para não vir o Simão Curtidor. Porque ele estava na casa do Simão Curtidor. Até isso o Senhor tem cuidado. Você vai mandar na casa de Simão, chamar Simão, vai o dono da casa lá. Aí você diz, não é esse, é o Simão Pedro. Ele nem falou apóstolo, eu acho que ele nem sabia que Pedro era apóstolo. Entendeu? Deixa eu dar um detalhe. Você vai lá na casa de um homem chamado Simão, mas chama por Simão Pedro. Eles vão saber quem é. Tá? Este está com certo Simão, curtidor, que tem sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Meu amado, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Assim, você vai ver isso sempre. Você vai ver isso sempre. Ele te dirá o que deve fazer. Você vê que tinha um homem ali, vamos dizer assim, pronto para abraçar o evangelho. Mas sempre precisa de alguém da igreja para ensinar, para dizer como aqueles que estão entrando na fé devem proceder. Então, o que é que o Senhor Jesus está dizendo? Você sabe por que eu estou mandando chamar esse tal de Simão Pedro? Né? Jesus falando, era o anjo. O anjo
só obedecem. Os anjos de Deus, eles não inventam moda. Anjos de Deus só obedecem o que o Senhor manda. Não recebe adoração, tem nada disso. Ele trabalha em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não é isso? Está em Hebreus? Senhor, vá ali, protege meu servo acolá. A gente não precisa ver. Se Deus quiser mostrar, ele mostra. Mas eles estão trabalhando em nosso favor. Né? Agora, anjo do adversário, a primeira coisa que ele quer é adoração. A primeira coisa que ele quer é adoração. E esse é um cuidado que todos têm que ter. Por isso que nosso amado irmão Josué, né, perto de chegar em Jericó, pareceu um anjo. Josué já meio bravo, é todos os nossos inimigos, mano. Eu já estou aqui pronto. Se você vacilar na resposta, aí o anjo, não, eu venho como príncipe do povo de Israel. Aí tirou a sandália dos pés, se ajoelhou. É isso? Então, a palavra diz o seguinte, olha só, qual era o objetivo? Ele te dirá o que você deve fazer. Ele te ensinará. Você tem algo a ouvir. O anjo poderia falar tudo para você, mas aprove a Deus usar vasos de barro para falar. Pedro vai falar isso. Os anjos atentam. Que coisa maravilhosa. Que projeto é esse? Nós gostaríamos até de fazer, mas Deus diz que é os homens que têm que fazer. Aí alguém pode ler o 9,6, olha, até aí coincide. O 10,6 está sendo dito para ele o seguinte, ó, alguém vai te dizer o que você deve fazer. O 9,6 a gente já sabe de quem é que trata. A conversão de Saulo, né? 9,6 a conversão de Saulo. Vê se tem algo semelhante. 9:6. Isso. Mas levanta-te e entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. Ué, não tem o teu tremendo e atônito, disse o Senhor, que queres... Esse é o 5. O 9:6. O teu 6 só fala o levanta-te, é isso? Já? Ah, entendi. Isso existe. Isso existe, tá? Isso que a Claudinha falou. No 6 aqui na ACF e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Mas, Claudinha, esse negócio da sua Bíblia, isso acontece, tá? Isso é um outro estudo que não é bem, isso é um estudo sobre Bíblia, tá? Vocês vão ver algumas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, deve estar na dele, na do Hermélio. Mas na maioria das Bíblias termina com 13, 13, mas na sua tem 14, tá? 1 João, capítulo 5 também, tem versículos ali que estão condensados num só, e em outras estão splitadas, estão divididas, tá? Mas isso não vem ao caso aqui agora, tá bom? Isso depende da cópia que foi pega, se ela é mais antiga, mais nova, esse tipo de coisa. Mas o importante, a Claudinha leu. O que é que a gente viu em comum, amados? Nós que estamos na EBD. Deus disse o anjo disse para ele o seguinte, ó, manda chamar lá Simão Pedro, ele te dirá o que você deve fazer. Está faltando algo. Eu estou vendo as tuas esmolas, subiu ao céu, como incenso a sua oração. Mas eu vou usar um apóstolo meu, que ele não disse, ele disse só o nome, ele vai te dizer detalhes que você ainda não sabe. E com Saulo? O que é que ela acabou de ler? Levanta-te, entra na cidade, e o que é que vai ser feito lá? Te será dito o que convém fazer. Quem foi que Deus usou para falar com Saulo? Ananias. Você percebe, irmão? As pessoas vão se convertendo na rua, tem que ir a algum lugar, irmãos, para aprender o que Deus tem para dizer. Você não sai sozinho por aí. A pessoa pensa que Paulo aprendeu 99% do Senhor, direto. Mas as primeiras coisas foi Ananias que falou para ele. O próprio Senhor, depois Ananias foi lá, disse mais detalhes, disse inclusive, ó, vamos se batizar, meu amigo. Já foi cheio do Espírito Santo, tem que batizar na água. Foi mandamento do Senhor. Aí depois o Senhor, porque o próprio Ananias já tinha dito, ó,
O Senhor vai aparecer a você muitas vezes, vai falar com você, tem um período aí de estágio, hein? Vai aprender muita coisa do Senhor. Então, já foi dito para ele o que, é que ele devia fazer. Ficar atento ao Senhor. Você está vendo a mesma coisa nesse aqui? Porque quando a gente se converte, vem para a igreja, regra geral? Para aprender. A gente trabalha e aprende com os irmãos. Não é? Provérbios 18:1. Aquele que vive isolado se insurge contra a verdadeira sabedoria. É daí que tiraram o versículo que não existe, aquele que se isola peca. Não tem esse versículo muito falado? Todo mundo conhece. Aquele que se isola peca. Onde é que está? Não, ninguém mostra. Porque não tem esse versículo. Mas a frase é dita. Aquele que se isola peca. Não sei se está em Salmo, Provérbio e tal. Não está em nenhum. Mas é daí, do 18:1, que tira. Aquele que vive isolado se insurge, insurreição, contra a verdadeira sabedoria. Então, é um ditado correto. Insurreição contra a verdadeira sabedoria é pecado. Quem quer falar? Microfone para o nosso irmão Hermélio. Só uma dúvida. Dúvida não, né? Um acréscimo. Pois não. A situação de Filipe ter sido levado ao eunuco, poderíamos fazer uma comparação nesse sentido também, dele ser levado para falar para o eunuco aquilo, como ele deveria proceder daí para frente? Eu creio que é um bom exemplo também, porque era um homem, a gente já viu, que lia, eu creio que o Hermélio não estava aqui quando a gente trouxe esse estudo, né? Ainda não. Ter aquele livro, Lei, Profetas e Salmo, era caríssimo. Poucos tinham aqueles livros para ler, aqueles rolos. E ele estava lendo exatamente onde o judeu, principalmente os saduceus e os samaritanos, não leem, que é Profetas e Salmos. Eles entendem que é santo e tal, mas eles ficam na Torá. O ano inteiro, eles ficam na Torá. Por exemplo, essa guerra que está tendo aí. O primeiro dia do ataque era o primeiro dia que começa a chamada Paraxá. Eu já expliquei para vocês. É o início da leitura da Torá, em Gênesis 1. É naquele dia. Tá? Tinha acabado a festa dos tabernáculos no dia anterior. Dia 6. Ou das cabanas. Para lembrar que eles andaram em cabanas, em tendas, por 40 anos no deserto. Tinha acabado. No dia seguinte, começa a Paraxá. Tá? Que é o ano novo judeu, assim, vamos dizer, de leitura. Ele vai dessa até o final do tabernáculo do ano seguinte. Aí termina a Torá, lá em Deuteronômio, certinho. É dividida em 52 semanas. Um ataque se deu na comemoração do início da leitura da Torá. Só que era só a Torá. E o eunuco estava lendo o quê? Isaías. Então, primeiro, o homem já estava vindo de festa, lendo o livro. Quem chegou lá? Alguém para dizer um esclarecimento maior. Mas, né? 2, igreja. Já tem 2 juntos, já é igreja. Um batiza o outro. Corpo. Mas vamos lá? Muito boa a contribuição aqui do irmão Hermélio. Então, a palavra, irmãos, vai dizer que ele separa 2 criados da sua casa e um soldado piedoso. A ideia que se tem é que eram pessoas alinhadas com a forma de vida do Cornélio, tá? Porque o soldado, você vê que tem uma qualificação, soldado piedoso. Então, ele não pegou assim, vamos supor, independente de ser 600 ou 100. Você, vem cá. Ele escolheu um piedoso e 2 criados. Tanto é que ele, em seguida, ele compartilha com eles a experiência que ele teve. Ele chama, diz, olha, eu tive essa experiência, o anjo do Senhor veio, por isso que eu estou... Né? Ele poderia, simplesmente, faz isso. A autoridade, não, ele compartilhou. Então, subtende-se que esses homens talvez não fossem temente a Deus, não é? Como Cornélio, mas já eram homens que caminhavam na mesma linha de um certo temor ao Deus de Israel, mesmo não sendo judeus, tá? Então, ele compartilha, e vai. E a palavra diz que Pedro, no dia seguinte, vai lá para Pedro agora, né?
vai lá para Jope, né? A gente muda de lugar, estava em Cesareia, né? E foi interessante o irmão Hermélio falar em Filipe, porque Filipe vai residir nessa cidade, Cesareia. O senhor vê que Deus o transporta para Azoto, e de Azoto ele vai para Cesareia. E lá no capítulo 21 de Atos, ele vai aparecer de novo, já morando em Cesareia com 4 filhas. Ele é um evangelista. Esse diácono se torna um evangelista, porque ele já era evangelista por natureza. Tá? Então, Pedro subiu para orar lá no terraço, ou na laje, ou na varanda, como era comum dos judeus. Tem essas diversas palavras em algumas Bíblias. Laje, varanda, terraço. E aí já era próximo do meio-dia, hora sexta, tá? Quente. Ele disse que estava com fome, que eu já vou resumindo um pouco. Foram lhe preparar comida, lembrando que ele estava na casa de Simão, o curtidor. Ele ficou ali alguns dias, depois da oração que ressuscita Tabita, ou Dorcas. E nesse momento, ele também tem uma visão. E aqui tem coisas interessantes, porque a visão, irmãos, a gente vai um pouquinho mais rápido, nessa visão, vai aparecer para Pedro, por 3 vezes, um lençol grande, atado nas 4 pontas, né? Dá a entender que estava assim, curvado, e sobre o lençol, todo tipo de animal. Então, tinha puros e impuros. Tinha animal, quadrúpedes, répteis e aves do céu, tá? Os irmãos não precisam ir lá. Aonde é que está a lista do animal puro e impuro por excelência? Tem mais de um lugar na Bíblia, mas por excelência, Levítico, capítulo 11. Bem? Levítico, capítulo 11, você vai lá e vai ver uma lista de animais que se pode comer e que não se pode comer. Aí vai depender se o animal é ruminante, se a pata dele é fendida, tem uma fenda no meio, entendeu? Se a ave faz isso, faz aquilo. E nessa visão aparece, e a palavra diz assim, que ele ouviu a voz dizendo, Pedro, mata e come. Preparando, Deus está vendo alguma coisa. Pedro, mata e come. Né? E isso. E aí, Pedro vai responder, de modo nenhum, Senhor. Pedro, no primeiro momento, entende, isso aqui é o Senhor falando comigo. Porque a minha comunhão é com Deus, aqui não tem, né? O Senhor está falando comigo, ele está me testando. Quer ver a minha fidelidade? Pedro, eu nunca comi alguma coisa comum, imunda. Né? Eu sempre respeitei a dieta alimentar judaica. Aí, segunda vez, veio a voz, e aí, nessa segunda vez, diz assim, olha, não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, quem purifica o comum é Deus. O comum tem o mesmo sentido da palavra profano. Tá? Profano é comum, aquilo que não é santo, que é separado. Aí, quem tira o homem da imundície, do paganismo, e traz para a santidade, é Deus. Mas está se mostrando, por enquanto, na forma de dieta alimentar. Pedro não sabe ainda que isso tudo se refere não para que ele mudasse a sua dieta como judeu, se quisesse manter, mas sim para a salvação de alguém que não é digno nem se aproximar da casa, quanto mais entrar. E aconteceu isso por 3 vezes. Eu não vou falar do 3, mas 3 dias, 3 vezes, é muita. A Bíblia, de ponta a ponta, mostra muita coisa com 3 dias, 3 dias. E o maior evento, né, foi a morte e ressurreição do Senhor. 3 dias. Né? Nenhum sinal será dado a uma geração má e adúltera, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites num ventre, aí nas traduções, eu não sei como está, né? Fala da baleia, né? Que lá diz um grande peixe, mas em algumas traduções aqui, a revista corrige, no ventre de uma baleia, assim também o Filho do Homem ficará no seio da terra. Então, se tem algum sinal que o homem tem que estar atento, não é ressurreição de morto, não é cura de leproso,
é que Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o sinal. Eu não vou dar outro sinal. Quem não crer nisso, que eu... Né? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, vã é a nossa pregação. Acabou. Bom, e estando 17, amado, estando Pedro, perplexo em algumas versões, duvidando. Essa é a palavra que a irmã Janete falou, duvidando. Olha só, irmão, se fôssemos nós, a gente estaria no mesmo estado. Nós somos judeus, nós nem sabemos ainda que, né? Imagina o lugar do Pedro. Aí aparece um monte de animal que a lei diz de maneira taxativa. Isso aqui é imundo, não pode comer. E vem a voz do Senhor dizendo, mata e come, que depois esse lençol se recolhe para o céu. Pedro duvidando, mas aí vai entrar algo maravilhoso para nós. Pedro estava duvidando do que seria aquela visão, né? O que é que seria? Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Então, Pedro, enquanto está duvidando, os varões chegam, mas Pedro não está sabendo ainda. Pedro está lá brigando, entre aspas, no interior com o Senhor. Senhor, falei Senhor porque era uma visão. Agora, depois da voz mata e come, eu fiquei meio confuso. É o Senhor mesmo? Eu estou na dúvida. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali, porque a ordem foi essa, você vai chamar Simão, mas não é qualquer Simão, é o que tem por sobrenome Pedro. E pensando Pedro naquela visão, aí Pedro já começou a ficar, peraí, então me chama, tem gente me chamando aí. Aí Pedro começa, aí irmãos, eu vou pedir 1 Coríntios 14:33. O duvidar aqui procede, tá? Assim, fica no lugar do nosso irmão Pedro, né? Um negócio que a gente está acostumadíssimo. 1 Coríntios. Claudinha, depois tu me diz que versão é essa que tu tá, hein? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Nosso Deus é Deus de confusão ou Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos? Deus de paz. Ele não é de confusão. Ele não gera confusão. Então, essa dúvida não poderia permanecer no coração do nosso irmão Pedro. Ele estava em dúvida. Versículo 17 diz, estando Pedro em dúvida. 18, e chamando, perguntaram sobre Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Aí, olha o 19 e a resposta, amados. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. É Deus falando. Tanto faz. Se o Senhor Jesus... Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce dessa laje ou dessa varanda, do que for lá, vai com eles, não duvidando. Aí ficou claro para Pedro? Ficou. Igreja dos Santos, não tem dúvida, Deus esclarece. Acabou? Acabou, irmãos. Foi lícita a dúvida? Foi. Eu ficaria, eu confesso que eu ficaria. Depende do perfil de cada um, né? Tem irmãos que, assim, é bem ousado. Não, é fé, irmão, tudo é fé. Aí vai sair fazendo um monte de coisa. É fé, foi o senhor que falou, tal. Tem histórias antigas aí de pessoas que morreram, porque disseram, não, o senhor mandou andar sobre as águas. Foram 2 irmãs, se afogaram. Morreram afogadas. O senhor não mandou nada. Estou dizendo que elas foram para o inferno. Só para dizer, ó, não fui eu que mandei, não. Você que está dizendo que está tendo visão o tempo todo, não sei o quê, mandou andar sobre as águas. Não mandei fazer isso, não. Essa é história antiga. Quando eu estava me convertendo, tinha essas... Ah? Não duvidando. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. O Espírito, né? Aonde o Espírito de Deus está presente, aí há liberdade. Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz, como em todas as igrejas ou congregações dos santos. Assembleia dos Santos, igreja. Toda dúvida foi dissipada, louvado seja o nome
do Senhor. Ah? Glórias a Deus, irmãos. E a palavra, então, diz que aqueles homens, né, Pedro vai, qual a causa que estás aqui? Pedro já não tinha mais dúvida, até porque o Espírito deu uma chamadinha, ó, não duvides, hein? O Senhor falou contigo, agora o Espírito está falando contigo, isso é um negócio meu. Aí, claro, Pedro já começou a entender que a visão era de Deus, ele agora não sabia exatamente o que ia encontrar pela frente, mas parou para ouvir, não retrucou, para poder entender o que se passava. E aí, aqueles homens disseram, um resuminho do que aconteceu com Cornélio. Por quê? Porque quem vai dar mais detalhes, que vai ser na próxima aula, é o próprio Cornélio. O próprio Cornélio, quando receber Pedro, Cornélio vai meio que dizer o que aconteceu com ele e a razão pela qual ele mandou chamar Pedro. Como que diz assim, olha, não foi ideia minha, eu nem conheci o Senhor, não sei nem, eu sei que o anjo disse para chamar Simão, com o sobrenome Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. Né? O que a gente precisa entender é que ele fez isso, ele demorou para fazer ou ele fez imediatamente? Ele fez imediatamente. Logo, né? Urgência. Deus tem urgência, irmãos. A nossa vida é um vapor. Microfone. Estou falando isso aí agora, e aqui a mente agora interessante, dois comportamentos diferentes. Quando o Senhor falou com Pedro, ele duvidou. Cornélio não duvidou em momento algum, né? Obedeceu imediatamente, né? Interessante, né? Cornélio obedeceu imediatamente. E Pedro duvidou. As razões são distintas, lógico, né? Mas são pontos interessantes. Porque Cornélio, ele temia ao Deus de Israel, mas ele não sabia ainda nem quem era Jesus direito, o Filho de Deus, né? Ele era um homem que já praticava o que Deus se agradava. Né? E ele não, o que estava ali não era só as boas obras, ele já orava constantemente, a palavra diz. Era comum aquele homem estar orando a Deus. Não era algo de vez em quando, era algo que ele fazia naturalmente. Né? E era um homem generoso com os mais necessitados. Bom? E bem lembrado. E aí a palavra vai dizer que ele era um centurião, varão justo, temente a Deus, que é a expressão que nós usamos, como os judeus conheciam, essas pessoas que não eram prosélitas, mas temiam a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Lembra que eu falei isso no começo? É aqui que está dizendo. Os judeus sabiam que ele não era sequer um prosélito, mas que ele, pelo fato de ter como Deus de Israel o mesmo Deus, amar esse Deus, se dirigir em oração a esse Deus, os seus criados e o soldado piedoso dão esse testemunho, dizendo que um santo anjo apareceu para que ouvisse as tuas palavras, Pedro. Pedro, a cada momento que passa, está entendendo o ocorrido. Vamos ficar de pé, né? Porque a gente está pertinho de terminar. Aí, amados, feito isso, e Pedro agora totalmente sem dúvida, ele chama aqueles homens para dentro, recebe em sua casa, e no dia seguinte, Pedro foi com eles para Cesareia, que era mais ou menos 2 dias, com calma, parando para dormir, descansar, e ele leva também alguns irmãos de Jope, que mais na frente, eu vou antecipar, mas mais na frente vai dizer que são 6 irmãos, tá? Pedro leva 6 irmãos, está lá quando Pedro vai se justificar para os irmãos em Jerusalém. Tá? Então ele leva 6 irmãos com ele. Tá? Então essa foi a primeira parte do capítulo 10 dessa história. Por quê? Porque a segunda parte ficou dividida de maneira, eu acho interessante, porque a segunda parte agora é Pedro em Cesareia já. Aí já é outro momento, tá? Pedro em Jope, Cornélio em Cesareia. Agora Pedro já foi fisgado, convencido pelo Espírito, os homens chegaram lá, ele partiu, o versículo seguinte, né, que nós vamos começar na semana seguinte, é ele chegando já em Cesareia. Tá? Aí a gente já vai ver outras lições. Essa segunda parte aqui é bem interessante. Tá? Mas guarda, irmãos, as coisas são muito interessantes. A semelhança dessas conversões. Por exemplo, eu acho que, olha, vai ser dito para você o que você tem que fazer.
Isso acontece com Saulo, isso acontece com ele. Manda chamar, vai ser dito. Aleluia. Você vai ver Paulo mandando Epafrodito para algum lugar, mandando Timóteo para admoestar. Sempre, irmãos, Deus está mandando as pessoas por amor das suas ovelhas. As ovelhas são do Senhor Jesus, são propriedade particular dela. Glória. Né? Então, o Senhor não quer ninguém disperso. Ninguém... Né? Existe o Enéas, por exemplo, a gente viu com um caso à parte. Ele estava 8 anos numa maca. Mas no céu, Pedro foi lá, o poder do Senhor, em nome do Senhor, aquele homem foi curado. Mas é importante a gente estar congregado, porque é um momento que todo mundo aprende do Senhor. Né? Aprende do Senhor. É a palavra de Deus que é a fonte. Ela é que vem nos direciona. Em 10 horas e 2 minutos, vamos orar ao Senhor, agradecendo.